Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e na aula de hoje estudaremos sobre função quadrática ou função do segundo grau. Essa aula faz parte da primeira série no quarto bimestre, isso tudo na formação geral básica. Entenderemos alguns elementos de uma função quadrática e como comporta-se a sua reta, a parábola, no caso da função quadrática. Eu espero que nós tenhamos uma boa aula, que você preste bastante atenção ao que vai ser passado na aula de hoje e, sem perda de tempo, vamos à nossa aula. Vamos lá. Começando com a definição de função quadrática. Uma função f dos reais para os reais é dita quadrática se a sua lei puder ser expressa como f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, com a, b e c pertencente aos reais e a diferente de zero. Se o a, esse valor aqui, for igual a zero, se torna uma função afim, ou uma função do primeiro grau, devido ao grau da sua função não ser mais o 2, e sim o 1 que está no bx. Então, função quadrática ou função do segundo grau é devido ao expoente do x, x elevado ao quadrado. E nós temos aqui alguns exemplos de funções quadráticas, sejam elas completas ou incompletas, como por exemplo na letra A aí, nós temos f de x igual a 2x quadrado mais 3x mais 1, onde o A é igual a 2, o B é igual a 3 e o C igual a 1. Observem que é uma função quadrática, porque o expoente é 2. Já na função g de x, nós temos aqui o a igual a menos 1, o b igual a 0. Observem que não tem nenhum número multiplicando x com expoente 1, e o c é igual a 4. E por último, na função h de x igual a x quadrado menos x, o A é 1, o B é menos 1 e o C, como você pode ver, não tem nada, é igual a 0. Todas essas são funções quadráticas, mas somente a função da letra A é uma função quadrática completa, com os três termos, x elevado ao quadrado, x elevado à primeira potência, e no caso do C, seria x elevado a 0, que é igual a 1, e aí não aparece porque fica de forma oculta. Então, definição de função quadrática foi dada agora na tela. Vamos lá avançar o nosso conteúdo. Na função quadrática, nós temos aqui o gráfico das funções. Nesse caso, começamos pela função g de x igual a menos 2x mais 8, onde nós podemos observar 5 pontos aqui nessa função, mas vamos focar somente em 3. Primeiramente, pessoal, os pontos que tocam o eixo x, o ponto menos 2, esse ponto aqui que está com a setinha e esse outro, eles são chamados de raízes da equação. Você que estudou Bhaskara, que conhece aquela fórmula do delta ou discriminante b quadrado menos 4 vezes a vezes c, e a fórmula do x, que é menos b mais ou menos raiz quadrada do discriminante sobre 2a, aquele x', x duas linhas, são as raízes, são os valores onde a parábola ela toca o eixo x. Olha aí. Às vezes o professor pedia para você encontrar o valor de x e você não sabia o que era. É onde toca o eixo x em um plano cartesiano. Voltando aqui para a função g de x menos 2x quadrado mais 8, observe que o a é negativo,
Logo, a concavidade é voltada para baixo, certo? E esse ponto aqui é o ponto de máximo da nossa função, que é o valor máximo que o y vai ser atribuído nessa função g de x igual a menos 2x² mais 8, certo? Então, esses dois valores aqui é para mostrar tanto para x menos 1 e x igual a 1, ambos vão ter a imagem 6, ok? Indo agora para h de x, onde nós temos x² menos 4x mais 3, a concavidade é voltada para cima. E o x aqui, o x², o seu a é 1. Ah, professor, não aparece nada, significa que é 1. E por ser positivo, concavidade voltada para cima, nós temos aqui as suas raízes também, os valores que tocam o eixo x, aqui é 1 e 3, e nesse caso aqui, o ponto é ponto de mínimo, é o menor valor que pode ser atribuído para o y, ponto de mínimo, ok? Então, a representação do gráfico de uma função quadrática é conhecida como parábola. Eu já falei agora de alguns pontos importantes dentro de uma parábola da função quadrática, que nós vamos ver ainda a seguir, de forma mais explicada. Vamos lá. No caso da primeira figura, dizemos que a parábola tem a concavidade voltada para baixo e na segunda tem concavidade voltada para cima. Então, focando aqui nessa situação, quando A for maior do que zero, que eu falei no slide anterior, a concavidade é voltada para cima, como você pode ver nesse primeiro aqui, e quando A for menor do que zero, a concavidade é voltada para baixo, como nessa segunda parábola. Fica muito fácil quando você entende isso para poder identificar certas funções quadráticas. Pode ser que você faça uma questão do Enem, de um vestibular, que peça para identificar qual das concavidades ou qual das parábolas representa uma determinada função. E você já consegue ir eliminando questões alternativas em que a concavidade está em desacordo com o que você vê na função. Então, se é positivo, a concavidade voltada para cima. Se é negativo, voltada para baixo. Continuando, nós vamos ter ainda uma propriedade fundamental da parábola, a qual permitirá a elaboração de uma estratégia para esboçar o gráfico, a partir da lei, é que ela possui um eixo de simetria, ou ponto de máximo e mínimo, que é representado em linha tracejada nas figuras ao lado. Observe aqui, quando a concavidade for voltada para cima, ponto de mínimo. Quando for voltada para baixo, ponto de máximo. É o maior valor que pode atribuir. E aqui é o menor deles. Ok? Então, o ponto em que o eixo de simetria intersecta a parábola, destacado em vermelho nas figuras anteriores, é conhecido como vértice. E como é que eu faço para encontrar esse vértice? X vértice é igual a menos B sobre 2A e Y vértice menos delta sobre 4A, ok? Então, eu consigo encontrar o X vértice e o Y vértice, que são os pontos, na verdade são as coordenadas do ponto de mínimo ou de máximo, a partir dessa fórmula, certo? Até aí tudo tranquilo, espero que você esteja acompanhando bem. Vamos lá, avançando, nós temos a seguinte situação, essa é muito conhecida, dado
que f de x é a lei de uma função polinomial do segundo grau ou uma função quadrática. Quando f de x é zero, pessoal, é uma equação do segundo grau. E a quantidade de raízes reais vai depender do discriminante, o delta, que você conhece bem e nós falamos no início. E nós temos três situações que nós vamos falar agora sobre o discriminante. Primeiro, quando ele é maior do que zero, quando ele é igual a zero e quando ele é menor do que zero. E eu espero que você entenda cada uma delas para a gente poder resolver questões acerca desse conteúdo. Vamos lá. Primeiro, se delta ele é maior do que zero, a equação ela vai admitir duas raízes reais distintas. Graficamente, isso vai significar que a parábola intersecta o eixo das abscissas, ou seja, o eixo x horizontal, em dois pontos distintos, como exibido nas figuras a seguir. Então, nós temos aqui, nesses dois casos, o discriminante ou delta, ele é maior do que zero, e quando a concavidade é voltada para cima, nós temos esse formato, e quando a concavidade é voltada para baixo, o segundo exemplo que você está acompanhando aí, certo? Se o discriminante é igual a zero, a equação admite uma raiz real. E graficamente isso significa que a parábola intersecta o eixo das abscissas em um único ponto, que é o seu vértice, como exibido nas figuras a seguir. Observem que, no caso, a raiz vai ser o ponto de mínimo dessa função quando o a é maior do que zero. E quando o a é menor do que zero, esse valor vai ser o ponto de máximo, certo? Então, quando o discriminante é igual a zero, a equação admite uma raiz real. Caso o discriminante seja menor do que zero, a equação ela não admite raízes reais. Então, significa que a parábola ela não vai intersectar o eixo das abscissas, como exibido nas figuras a seguir. Isso significa que não tem solução? Não, não significa isso, ok? O que podemos dizer é que eu não posso encontrar os valores que intersectam porque eles não vão intersectar. E é somente isso, mas eu posso atribuir valores a x que tenham uma imagem em y. E é isso, pessoal. O que pode acontecer, o que não dá para acontecer é eu dizer que f de x é igual a zero e tentar encontrar um valor para isso, porque não vai existir, dado que o discriminante ele é menor do que zero. Vamos lá? Continuando. Agora nós vamos praticar o que nós vimos na aula de hoje. Essa questão diz o seguinte: considere a função real f de x igual a 1 mais 4x mais 2x². Determine o ponto x que define o valor mínimo dessa função. Vamos lá. Se a questão está dizendo que define o valor mínimo, significa que ela tem concavidade voltada para cima, certo? Então, vou desenhar aqui só para efeito de conhecimento, só para a gente entender, significa que ele vai ter a concavidade voltada para cima. Ah, professor, o senhor determinou aí que ele tem duas raízes. Pessoal, não sei, só depois de calcular o valor do discriminante. Coloquei aqui só para você entender que é concavidade voltada para cima, certo? Fazer de uma forma um pouco melhor, vou deixar só assim, para você entender, tá bom? O A, ele é maior do que zero. E aí, como ele quer saber o ponto x, vamos lembrar, quem é o x-vértice? X-vértice é o menos b sobre 2a, ok? Então, nós temos que o A é 2, o B é 4 e o C
é igual a 1, ok? Substituindo os valores que nós temos, nós vamos ter menos 4 sobre 2 vezes, o A é 2, 2 vezes 2. Então, nós temos aí menos 4 sobre o 4, que vai dar menos 1. Resultado menos 1. Então, a alternativa correta é letra B. E aí, vamos achar o discriminante para verificar qual vai ser o y vértice, mesmo que a questão não esteja pedindo? Só para cargo de conhecimento. Então, vamos lá. Y de vértice é menos delta sobre 4A. E o delta, pessoal, é o B quadrado menos 4 vezes A vezes C. O B, 4. 4 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 2, e o C, que é 1. Ok? Então, nós vamos ter aqui 16 menos 8, que é igual a 8. Pronto. Achamos esse valor. Vai ser menos 8 dividido, onde o A é 2. Também vai ser, pessoal, menos 8 dividido para 8, que é menos 1. Então, encontramos o x vértice e o y vértice, menos 1 e menos 1. Mas a gente já tinha encontrado o que a gente queria, que era o x vértice. Vamos para a segunda questão. Em um jogo de futebol, um jogador chuta uma bola parada que descreve uma parábola até cair novamente no gramado. Sabendo-se que a parábola é descrita pela função y igual a 20x menos x quadrado, a altura máxima atingida pela bola é... Então, observem aqui, ó, o A é igual a menos 1. Se o A é menos 1, então, com cavidade voltada para baixo, nós vamos ter ponto de máximo. E ele quer saber a altura máxima, isso vai ser o y vértice, ok? O y vértice, que é menos delta sobre 4A, ok? E aí, pessoal, o delta, nós vamos substituir. O B é 20 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 0. Então, o delta vai ser igual a 400. Substituindo os valores, pessoal, nós temos aí o seguinte, ó. Colocando aqui o y de vértice, menos 400, dividido por 4 vezes, e aí o A é menos 1, nós vamos ter 400 sobre 4, o menos com menos aqui vai dar mais, que é igual a 100 metros. A alternativa correta é letra A. E eu espero que você tenha entendido como funciona tanto a concavidade de uma parábola, como encontrar os pontos de máximo e de mínimo de uma função quadrática e as suas raízes, que agora você entendeu por que se pede a partir de Bhaskara. Muito obrigado pela sua participação na nossa aula de hoje e até a próxima aula.